Então eu vou estar ministrando nessa tarde para vocês. Espero que vocês colaborem, principalmente para adolescentes aqui, que estão conversando um monte aqui, que a gente tem um relacionamento mais íntimo, né, meu? Então, para quem não sabe, eu sou supervisor dos pré-adolescentes aqui na igreja e tem sido muito bom estar com vocês, né? Eu já fui muito tempo supervisor também nos adolescentes. Daí eu e a Ká, a gente foi lá para a África, para Moçambique. Daí quando a gente voltou, a gente foi desafiado a estar supervisionando os pré-adolescentes. Tem sido uma bênção. E vamos lá para a palavra. Todo mundo que me conhece, tem muito adolescente que eu nunca vi assim, porque quando a gente voltou aqui, eu falei assim, gente, o que aconteceu? Renovou assim o Ministério de Adolescentes, né? Eu e a Ká, a gente sempre fez parte da liderança dos adolescentes, mas quando a gente chegou, tinha muitas caras novas. Isso é muito bom, né? Isso quer dizer que a igreja ela é viva, né? Que está sempre chegando gente nova, as pessoas estão sempre ou indo para os jovens ou assumindo outras coisas. Isso é muito bom. Amém? Quem está animado para a palavra que Deus preparou para a gente? Uau! Vocês estão muito animados. Assim eu fico animado também. Então vamos lá. O título da palavra de hoje é esse aí. Honre ou morra. Você pode repetir comigo? Isso, vira para quem está do seu lado e fala, honre ou morra. Isso. Então vamos lá. Então para a gente começar, eu queria definir com vocês o que é honrar, né? O que é honra. Então no dicionário, né? No dicionário que a gente tem mesmo, procura lá no Google, vai aparecer isso aí, Gabriel. Olha só. O primeiro significado. Então é um princípio que leva alguém a ter uma conduta proba, né? Tipo, que leva alguém a respeitar, né? Uma conduta virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade. Ou seja, algo sobre mim, né? Algo que, tipo, eu sou uma pessoa de honra. Entendeu? Né? Quando alguém pega e fala assim, nossa, aquela pessoa ali é uma pessoa de honra. Ou seja, é uma pessoa virtuosa, uma pessoa corajosa. Nossa, aquela pessoa ali, ela é bem vista na sociedade, ela é uma pessoa que tem honra, né? E o significado 2 é uma consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos, morais, privilégios. Ou seja, é algo que eu dou para alguém, né? A honra que eu dou para a pessoa. Por quê? Pelo que ela tem, sei lá, por ela ser inteligente, por ela ser uma boa artista, por ela ter uma moral muito boa, né? Uma pessoa certinha, uma pessoa verdadeira. Entenderam? Então o primeiro é algo que eu sou uma pessoa de honra, e o segundo é quando uma pessoa merece honra e eu vou lá e eu entrego honra a ela. Certo? Certo? E na Bíblia, né? Então a gente pegou esse significado aí da sociedade, um significado popular que a gente tem. Mas na Bíblia, o que significa honra? Então na Bíblia, olha lá, no Novo Testamento a gente tem uma palavra hebraica, grega, né? Porque eu não sei porque eu coloquei, acho que eu troquei depois. Mas no Novo Testamento é uma palavra grega que significa timão, né? Significa não, ela é timão, a palavra é timão, que é reconhecer o valor, o preço de algo ou alguém. Certo? Entenderam? Então reconhecer aquilo que a gente já falou. Mas no Antigo Testamento, daí sim no hebraico, a gente tem uma palavra que chama kabod. E essa palavra diz a respeito sobre a riqueza, a reputação de alguém, né? E também está relacionada à posição de alguém no meio onde ela vive. Então, por exemplo, num reino, né? Quem que é a pessoa que tem mais honra num reino? O rei, né? Num país, quem que é a pessoa que tem mais honra no país? O presidente. Em alguns países, né?
Mas deixa pra lá. Não, eu tô brincando. Tem que honrar. Então, é a pessoa que está acima. Então, a pessoa, ela precisa ser honrada, certo? Então, a pessoa, no meio que ela vive, ela está numa posição de honra. Mas, no Antigo Testamento também, quando usa essa palavra com Deus, em relação a Deus, ela sempre tem a ver, ela sempre está relacionado a eu fazer algo por aquela pessoa. Não só eu reconhecer, aquela pessoa é o rei, aquela pessoa é o presidente, aquela pessoa é muito importante. Não está só relacionado em eu reconhecer quem aquela pessoa é, mas está relacionada a eu reconhecer e fazer algo por ela. Fazer algo que demonstre que eu reconheço a sua autoridade. Amém? Então, na Bíblia, a gente tem esse significado. Então, a gente vai lá para a passagem chave dessa noite. A principal, né? Aquilo que a gente vai rodear. Então, está lá em Efésios 6, do versículo 1 ao 3. Vamos ler junto? 1, 2, 3 e... Filhos. Ixi, feião. Não, vamos lá, vamos de novo. Vamos junto. Beleza? 1, 2, 3 e... Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha só, Paulo, quando ele escreveu essa carta para Efésios, ele estava falando sobre um mandamento que Deus mandou lá para os israelitas quando eles estavam lá no deserto. Lembram lá dos 10 mandamentos? Tinha os 10 mandamentos e Gabriel, esse mandamento é o 5º mandamento da lista de 10 mandamentos que Deus deu lá para o povo. Era o 5º mandamento, que é o honra teu pai e tua mãe, para que tudo te ocorra bem e tenhas longa vida na terra. Esse era o 5º mandamento e ele é o primeiro mandamento da palavra que tem uma promessa, né? Deus, ele promete, ele fala assim, se você honrar, o que você vai ter? Uma vida boa e uma vida longa, certo? Só que Paulo, ele pega essa primeira lei, essa lei que está lá, lá em Êxodo, a gente vai falar um pouquinho depois, ele pega essa lei e ele acrescenta algo ali no começo. O que ele fala? Porque a lei está ali, começa onde está as aspas ali, certo? Mas antes, Paulo fala o quê? Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. E Paulo aí, ele usa essa palavra, obedeçam, ele é intencional quando ele usa isso. Ele não fala, filhos, submetam-se a seus pais. Ele não fala, filho, se coloquem debaixo dos seus pais. Não, ele fala, obedeçam, porque ele foi intencional, ele tinha um objetivo em falar isso. Por quê? Porque submissão, olha só, é a condição em que se é obrigado a obedecer. Quando eu me submeto, eu sou obrigado a obedecer. Por quê? Porque aquela pessoa está acima de mim. Então eu não tenho escolha, certo? Então, por exemplo, quando chega um policial e ele fala, mão na cabeça. Quem já viu o vídeo assim dos caras, ou quem já foi abordado pela polícia aqui alguma vez? O Brian tem cara de quem foi. Fica andando de corrente no pescoço. Quem aí já foi abordado por polícia? Você levou um supapo ou não, Brian? Mais ou menos. Olha só. Quando a polícia chega e fala assim, mão na cabeça, o que você tem que fazer? Você vai ter que pôr a mão na cabeça. Se você não pôr, o que vai acontecer com você? Você não vai tomar um tiro. Mas pelo menos você vai levar uma cacetada ali, né? Tipo, ou o cara vai falar assim, abre a perna. E daí você tá com a perna fechada, o que ele faz? Ele já mete um rasteirão no você que não abre. Então ele tá o quê? Ele tá te submetendo à ordem dele. Você tem que se submeter à ordem da polícia. Por quê? Porque ele é uma autoridade, você não tem opção. Você não tem a opção, tipo, não quero. Tô de boa. Não, você não tem.
Ele é a autoridade maior ali. Se você não levantar sua mão, se você não abrir sua perna, você vai levar. Agora, obediência, ela é um pouco mais profunda. Ela não é só eu me submeter. Ela não é só eu falar assim, tá bom, você está mandando, então tá, eu não tenho opção. Não, a obediência, ela está ligada a eu escutar e eu entender o que está sendo pedido. Então tem algo aí, né? O obediência, eu estava dando uma olhada assim por cima, do latim, esse ob do começo, eu não sou bom em gramática, mas esse ob, ele está relacionado a ouvir, a entender antes de fazer aquilo. Então, é quando eu ouço a voz daquele que está acima de mim, eu entendo, e porque eu entendi, porque eu ouvi, porque eu reconheci a voz daquele que está acima de mim, eu vou lá e faço. Entenderam? Né? Tipo, é porque aquilo entrou no meu coração, eu aceitei. Eu não só tipo assim, eu vou fazer porque você está mandando, não porque eu quero. Agora, a obediência tem a ver com eu, reconheci que aquela pessoa está falando, aquela pessoa ela é importante. Então eu vou pegar e eu vou fazer aquilo, eu vou obedecer. Entenderam? Até aí, estamos juntos? Sim? Sim ou não? Então tá. Então Paulo, ele reforça isso, né? Quando ele fala ali em Efésios, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Ainda aí, Ana, ele não fala só para obedecer os pais, mas ele fala para obedecer no Senhor. E aí que o bicho pega. Por quê? Porque não é só obedecer. Não é só tipo assim, ok, então eu vou fazer, beleza, pai, eu ouvi a sua voz, eu entendi sua voz, então eu vou fazer o que você está pedindo para eu fazer, né? Porque pode até envolver amor aí, pode até, né? Tipo, você está fazendo porque você reconhece mesmo a autoridade dos seus pais, porque você reconhece a autoridade do seu líder, porque você reconhece a autoridade de Deus, pode até estar envolvido isso. Só que daí você vai lá e faz mais ou menos. Você vai lá e faz, daquele jeito que, pronto, fiz. Quem aí já fez isso? Seu pai pede para você fazer, daí você vai lá, Cauã, e você vai lá, Cauã, e daí você faz assim, pronto, fiz. Daí sua mãe já chegou alguma vez, falou assim, nossa, Cauã, mas você fez desse jeito? Sua mãe já fez isso alguma vez? Minha mãe não fez algumas, a minha mãe fez muitas vezes isso. Culpa dela? Não, culpa minha, que eu não fiz direito. Então Paulo, ele deixa bem claro ali, obedeçam a seus pais no Senhor. Ou seja, debaixo de Deus, debaixo da cobertura de Deus, certo? Então, aqui já foi. Então, honrar, ele requer uma ação, que nem eu falei, né, de obediência, mas obedecer no Senhor, debaixo do olhar de Deus, ou em cima da palavra de Deus. A gente pode interpretar de várias formas esse obedecer no Senhor. Ou a gente pode obedecer sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre o olhar de Deus, sobre a mão de Deus, mas é no Senhor. Então eu não obedeço mais ou menos. Eu não vou fazer aquilo de qualquer jeito. Por quê? Porque eu tenho que obedecer a Deus no Senhor, debaixo do olhar de Deus. Então eu tenho que fazer bem feito. Vira para quem está do seu lado e fala assim, obedeça. Mas faça direito. Vira para o outro lado e fala assim, obedeça no Senhor. Vocês entendem a importância, a responsabilidade que a gente tem aí? Não é uma simples obediência. Não é uma simples obediência. Mas é obedecer aos meus pais no Senhor. Então a próxima vez que seu pai pedir alguma coisa, lembra desse versículo. A sua mãe te pedir, o seu líder te pedir, você vê algum mandamento de Deus na palavra. Lembra disso, eu tenho que obedecer
no Senhor. Amém? E daí ele continua. Ele fala, honra o teu pai e tua mãe. Então o honra, aí a gente já falou, eu reconheço a autoridade e eu faço alguma coisa para demonstrar que eu reconheci a autoridade. Eu reconheço que é o meu pai, eu reconheço que é a minha mãe, eu reconheço que é meu líder, eu reconheço que é o próprio Deus falando comigo, e eu vou lá e faço algo para honrar essa pessoa. E daí aqui no caso ele fala o seu pai e sua mãe. Eu vou juntar os dois para ficar mais fácil. Então honra os seus pais. Então pais, nessa palavra aqui, nesse texto, está se referindo àqueles que quem? Te geraram, ou seja, os seus pais naturais, aqueles que da sua mãe, que você nasceu deles, né? Ou aqueles que cuidam de você, aqueles que estão, né, sobre a sua vida como autoridade, aquele que supre as suas necessidades, certo? Aqueles que quando você precisa de uma roupa, ele vai lá e compra. Aquele que quando você precisa comer alguma coisa, ele vai lá e compra. Aquele que você, quando chega e fala assim, pai, hoje vai ter cantina lá na igreja, você não me dá um dinheiro para eu comprar? E daí seu pai vai lá e te dá esse dinheiro. Então estamos falando aí desses pais. E daí, ou também aqueles que estão acima de você, né? Porque a gente vai ver aqui que na Bíblia, a gente não tem só os pais naturais. Mas então a gente tem 3 tipos de pais. A gente tem os pais naturais, aqueles que tomam conta da gente aqui na terra, aquele que Deus colocou sobre a nossa vida aqui na terra, são os nossos pais, as nossas autoridades. A gente tem o 2 ali, a gente tem os nossos pais espirituais, que são quem? Nossos líderes, nossos pastores, aquele que Deus colocou acima da gente no reino de Deus, na família de Deus. E a gente tem o 3 ali, que é quem? O Pai eterno, que é quem? Deus, o nosso Pai eterno. Então vamos lá, eu queria dar um exemplo para cada um. Então o pai natural, né, aquele que gera, aquele que cuida, aquele que cria, aquele que sustenta. Então eu lembrei do exemplo de José e Jesus. Todo mundo sabia que o nome do pai de Jesus era José, certo? Só que foi José é o pai natural de Jesus? Sim ou não? Não, né? Porque Jesus, ele foi gerado na barriga de Maria como? Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo chegou para Maria e falou o quê? Você vai ter um filho. E esse filho vai ser o filho de Deus. Então José, não foi ele que concebeu Jesus ali. Não foi ele que, né, como a gente já sabe como funciona na biologia, certo? Quando o pai e a mãe faz sexo, tem o filho, certo? Todo mundo aqui sabia disso. Então José e Maria não fizeram isso. Mas Maria teve Jesus. Então Jesus, ele foi um pai. José, ele foi um pai meio que adotivo de Jesus, não foi? Ele adotou Jesus. Jesus era filho de Maria, mas José foi lá e pegou ele e falou assim, agora Jesus é meu filho. Então o que José fez? Cuidou de Jesus, ensinou Jesus, né? Tanto é que mais para frente, quando Jesus já está no ministério, Jesus já está andando pela cidade, pelas ruas, as pessoas olhavam para Jesus e falavam que ele era quem? Sim, o Messias, mas relacionado a José. Fala assim, olha lá, não é aquele ali o filho de José? As pessoas reconheciam isso. Por quê? Porque José criou Jesus. Ou olhavam para Jesus e falavam assim, nossa, aquele ali não é o carpinteiro? Porque Jesus, ele aprendeu com José, a profissão de José. José era carpinteiro, José, ele fazia trabalhos manuais, e Jesus começou a fazer isso também. E ele aprendeu com quem? Com José, com o pai dele. Quem aqui já aprendeu alguma coisa com seu pai? Eu já aprendi muita coisa com meu pai. Meu pai, ele é engenheiro, né? Mas ele gosta muito de mexer com madeira. Ele curte muito mexer com madeira, assim.
E eu aprendi a gostar de mexer com madeira também. Eu não sei quem já foi em casa aqui, quem já foi na minha casa. Você já foi, Rafa, na minha casa? Não, na minha casa eu, Karine. Ah, não, mas quando eu morava com os meus pais. Na minha casa, minha e da Karine? Gente, sério? Não. Mas enfim, quem aqui já foi na minha casa, minha e da Karine? Meu apartamento, o Biel, quem mais? Quem mais? A Ana, a minha. Já foi na minha casa? Ah, na frente do meu apartamento. Então teve bastante gente que já foi. A Manu já foi. E lá tem algumas coisas que eu fiz com o meu pai. Né? Então, por exemplo, o rack da TV eu fiz com o meu pai, de madeira. A nossa mesa... Não, a nossa mesa foi ele sozinho. Mas tem o baú lá, um baú que fica no meio da sala. Eu fiz com o meu pai. Né? Acho que tinha mais alguma coisa. Tinha mais outra coisa lá que eu fiz. Ah, era uma prateleira que eu tinha mais no outro apartamento. Que eu fiz com o meu pai. Então, o meu pai, ele me ensinou a fazer muita coisa. Então, hoje, eu consigo trocar uma tomada, eu consigo fazer alguma coisa, porque meu pai, ele me ensinou isso. E José, ele fez isso com Jesus também. José, ele ensinou a Jesus durante toda a vida dele. Quem aí sabe com quantos anos Jesus começou o ministério dele? Com 30 anos. E com 33 ele morreu, que alguém soltou 33 aí. Mas com 33 ele morreu. Então, há 30 anos, até os 30 anos, vou trocar de mic aqui. Até os 30 anos, José, ele ensinou Jesus. José foi o pai adotivo de Jesus. Isso é muito legal, não é? Ou mais ou menos? Ah, não é mais ou menos, é muito legal isso. E a gente tem o pai espiritual. Aquele que lidera como um pai. Né? Aquele que vai chegar para você e falar assim, cara, isso que você está fazendo não está legal. Isso que você está fazendo não vai te levar para um caminho bom. Isso que você está fazendo vai gerar uma consequência na sua vida. Aquele líder que vem e cuida de você. Né? Não estou falando de... A gente, na nossa vida... Eu acredito que não aqui na nossa casa, na nossa igreja, em nome de Jesus, não. Mas na vida, assim, ó, no mundo, existem muitas lideranças que podem vir sobre a sua vida e eles vão vir com muita autoridade, ser mandão, tipo assim, não faz isso, não faz aquilo, não pode fazer isso. Mas só que o líder, aquele líder que Deus coloca sobre a nossa vida, aquele líder que Deus estabelece como um líder, como um pai espiritual para a gente, é um líder que quer cuidar da gente por amor. É um líder que quer ver a gente crescer. É um líder que quer ver a gente avançar. É um líder que quer ver você ir além do que ele mesmo. Então, por exemplo, que nem eu falei, eu fui líder de adolescentes durante muito tempo. Né? O Biel era da minha célula, acho que só o Biel que está aqui, né? O meu irmão também, claro, mas ele está lá atrás. O Miguel era da minha célula. E eu tinha eles como filhos mesmo. Eu cuidava deles assim como filhos. Né? Às vezes eu era até meio chato, não era, Biel? Mano, não faz isso, velho. O que você está fazendo? Né? Eu tinha essa coisa de cuidar, essa coisa de... Cara, não faz isso. Não... Mas sabe por quê? Porque eu sempre quis ver eles agora como líder. Né, agora como supervisor, né, daqui a pouco, ainda mais, quem sabe Deus não envia eles para algum lugar, quem sabe Deus não faz alguma coisa tipo, uau, com eles, tipo, eles abrem uma igreja, daí você fica sabendo que o Biel abriu uma igreja lá no Havaí, sei lá, né, tipo, ele não tem cara de abrir igreja no Havaí, ou em outro lugar, pode ser Havaí ou não? Pode ser? Ia ser muito maneiro, eu ver ele sendo um pastor, conquistando um lugar na obra de Deus, seria muito especial. Então, eu sempre cuidei deles como se eles fossem meus filhos. E eu lembrei muito de Paulo e Timóteo. Né? Paulo, quando ele manda a carta para Timóteo, lá em 1 Timóteo, olha só como que ele começa a carta. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo, ele tinha esse carinho por Timóteo.
Paulo, ele tinha esse afeto por Timóteo, como de um filho. Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Né? E Deus, ele coloca pessoas sobre a nossa vida como pais espirituais. E a gente tem o Pai eterno, que é simplesmente Deus. Né? Então lá em João 1, versículo 12 e 13, olha só o que está escrito: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então a gente não só tem os nossos pais aqui na terra, a gente não só tem a nossa liderança, que muitas vezes é como um pai para a gente, mas a gente tem um pai que está acima de todos eles, que é Deus, que é aquele que a gente pode contar em todo momento, que é aquele que supre a gente, mesmo sem a gente ver, mesmo sem muitas vezes a gente nem se importar, Deus está cuidando, Deus está provendo, Deus está tendo o zelo dele, Deus está colocando a proteção dele sobre a nossa vida, e a gente nem está vendo, uma proteção de um pai. Então a gente tem esse pai, amém? Quem aqui recebeu e creu em Deus no nome de Jesus? Levanta a sua mão. Então, se você recebeu e creu, Ana, em Jesus, agora você tem Deus como o seu Pai, o seu Pai eterno. Amém? Isso é precioso. Isso é tudo muito lindo, não é? Tipo, nossa, legal, eu tenho 3 pais, né? Eu tenho o meu pai lá em casa, eu tenho que está lá em cima, aqui em cima, aqui no salão de cima. Eu tenho meu pai, meu líder, eu tenho Deus que é meu pai, uau, que incrível. Mas eu tenho uma péssima notícia. Uma péssima notícia. Olha só que slide. Mas eu tenho uma péssima notícia. O diabo, ele odeia isso. O diabo, ele odeia a família. O diabo, ele odeia relacionamentos saudáveis. O diabo, ele odeia filhos que honram os pais. O diabo odeia pais que amam os filhos, que cuidam dos filhos. O diabo odeia isso. E ele quer destruir o relacionamento que você tem com o seu pai. Ele quer destruir o relacionamento que você tem com o seu líder. Ele quer destruir o relacionamento que você tem com Deus. O diabo, ele quer fazer isso. E muitas vezes, o diabo, ele vai usar nós mesmos como comparsas dele. Sem a gente nem ver. Sem a gente nem ver, o diabo, ele vai usar o seu coração, usar as suas vontades para fazer a vontade dele. E às vezes ele nem precisa fazer muito esforço, Samuel. Às vezes ele nem precisa fazer muito esforço. Às vezes com pouquinha coisa, com um simples falar no seu ouvido, ele consegue te usar como um comparsa para estragar todo o relacionamento que você tem de pai e filho. E eu queria dar 3 exemplos de pessoas na Bíblia que em algum momento eles foram comparsas do diabo. Em algum momento eles se deixaram levar e eles foram usados para estragar o relacionamento que eles tinham com o pai. Então esses 3, o primeiro, eu peguei o exemplo de Cã e Noé. Quem sabia que Cã é filho de Noé? Já ouviu falar sobre isso? Então está lá em Gênesis 9, você pode ler depois. Depois que acaba o dilúvio, a arca para lá no monte. Noé, ele era agricultor, ele vai lá e ele faz as vinhas, né, onde ele plantava uva. E num dia ele faz vinho, ele vai lá, bebe muito vinho e ele fica bêbado, tira toda a roupa, fica peladão lá na barraca dele. E daí ele estava bêbado e pelado lá na barraca dele, não é? Na casa dele. Daí Cã, ele chega onde Noé estava, e o que ele faz? Ele tira sarro do pai.
né? A palavra, a Bíblia não fala que ele, tipo, nossa, ele deu risada, não. Mas o que Cã faz? Ele olha o pai, Noé nu, peladão lá, desmaiado de bêbado, e ele corre para falar para os irmãos dele. Fala assim, vocês não vão acreditar. O pai tá bêbado e pelado lá na sala, sei lá onde que ele estava. Na tenda, né, que fala onde que ele estava. E daí sabe o que os irmãos fazem? O que os irmãos dele fazem? Eles vão lá, eles pegam uma capa e eles cobrem Noé. Eles vão lá e cuidam de Noé. Então a gente fala assim, foi de boa. Tipo, ele só foi lá contar para os irmãos. Não fez nada demais. Mas nisso aí ele desonrou o pai dele. E nisso aí, Noé chega e sabe o que Noé fala para Cã? Maldita é a sua descendência. Maldita é a descendência de Cã. E daí o que acontece? Cã, ele vira, de Cã, os descendentes dele vira a tribo dos cananeus lá. E quem lembra o que acontece com os cananeus? Os israelitas vão lá e matam todo mundo, destrói todo mundo e acaba a descendência de Cã. Porque Noé pegou e falou assim, maldita é a descendência desse meu filho que me desonrou. Vocês acham que Deus ele ficou feliz com isso? Com certeza não. Mas vocês acham que o diabo ele ficou feliz com isso? Com certeza. Com certeza. Então quando você pega e tira sarro do seu pai, muitas vezes o seu pai, sei lá, coloca uma roupa que você fala assim, nossa, que roupa mais zoada. E daí você chega pro seu amigo e fala assim, mano, meu pai colocou uma roupa muito zoada. E daí vocês dão risada dele junto, vocês estão fazendo exatamente a mesma coisa que Cã fez com Noé. Tá dando risada do seu pai. Daí eu te pergunto, você acha que Deus fica feliz com a sua atitude? E eu te pergunto outra coisa, você acha que o diabo está ficando feliz com a sua atitude? Sim. Isso é muito sério, não é? A gente vê que é coisa pequena, é coisa pouca, que o diabo ele vem, sei lá, fala assim, mano, nada a ver, vai lá e tira sarro do seu pai para os seus irmãos, não tem nada a ver. E Cã fala assim, beleza, vou lá. Que engraçado, o pai tá bêbado e pelado. É engraçado, mas é desonra, pecado. Moisés e Miriam. Quem era Miriam? A irmã de Moisés. Quem lembra como que foi a desonra dela em relação a Moisés? Algumas pessoas. Quem dos adolescentes lembra? Miriam, ela chega para Moisés e fala assim, por que Deus ele só fala através de você? Por que ele não pode usar a minha vida também? Ele fala comigo. Deixa ele me usar também. E daí eu te pergunto, ela fez uma grande desonra? Isso foi uma desonra muito grande? Não. Sei lá, Miriam não pegou e xingou Moisés. Não pegou e... Não. Ela só falou assim, eu também quero ser usada por Deus, deixa ele me usar, por que ele só te usa? Mas isso é desonra. E daí Deus pega, sabe o que acontece com Miriam? Lepra. Fala que ela fica branca de lepra. Então eu acho que começou a descascar tudo a pele dela apodreceu na hora, assim, Deus deu um estralo, apodreceu. Miriam ficou podre, assim, na frente de todo mundo. E ela teve que ficar 7 dias fora do acampamento. Por causa de uma bobeirinha que ela falou, uma coisinha que ela falou, uma distração que ela teve. Ela desonrou o líder dela. Ela desonrou a pessoa que estava acima dela. Miriam, ela era a irmã mais velha de Moisés. Teoricamente, Moisés ele teria que honrar Miriam. Teoricamente, Miriam ela teria esse lugar de respeito sobre Moisés, não é? Ela é a irmã mais velha. Quem aqui é a irmã mais velha? Quem aqui gosta
e acha que seu irmão ele precisa te respeitar por você ser mais velho? Eu acho isso, viu, Miguel? Cadê ele? E aqui Moisés, ele teria sim que respeitar Miriam, mas só que Deus levantou quem como líder do povo de Israel? Moisés. Quem que era líder de Miriam? Moisés. Então Miriam, ela tinha que sim honrar Moisés em todo o tempo. E daí por causa de uma fala que ela fala, uma coisinha que ela fala, pum, lepra. Vocês acham que Deus ficou feliz com isso? Não. E o diabo ficou feliz com isso? Com certeza. Adão e Eva, todo mundo conhece, eles estavam lá felizes para sempre no jardim do Éden, tendo comunhão com Deus, eles conversavam com Deus, eles viam a face de Deus, eles tinham um relacionamento de pai e filho com Deus, eles podiam abraçar Deus, eles podiam deitar no colo de Deus e contar, nossa Deus, hoje foi difícil, os leões estavam brigando e eu tive que ir lá separar eles, eu cansei, e Deus pegava, fazia uma massagem em Adão, assim, relaxa filho, tá tudo certo. Eles tinham esse relacionamento com Deus. E daí o que o diabo ele faz? Ele vem com uma frasezinha. Ele vem com um sussurro para Eva. Eva, mas será mesmo que vocês vão morrer? Será mesmo que o que Deus está falando é verdade? Não, não é. Você só vai comer e você só vai saber de tudo. E daí o que Eva faz? Verdade! Bora comer então! Vai lá e come. Daí Adão vai lá e faz o quê? Come. 2 burros. Não, sério. Deus falou para eles, não come daquela árvore. Mas se vocês entendem, o diabo, ele começa com sussurros. O diabo, ele vem e ele fala assim, mas será que isso que seu pai está falando é verdade? Seu pai já é velho. O que o seu pai está falando é da geração dele. Você não precisa respeitar ele. Nada a ver. Tipo, vai viver sua vida. E do que a gente faz? Verdade. Vou viver minha vida. Pai, você não sabe de nada. Pai, isso que você está falando aí é de 1990, 1980. A gente está em 2020, o que você está falando? 23, mas eu estou falando a década. Entendem? O diabo, ele começa com sussurros. Bem suave, e a gente deixa isso crescer no nosso coração, e o nosso relacionamento com o Pai se torna em desonra, e tudo começa no natural. Foi no natural, era uma fruta, ela não estava mergulhando num mar de pecados, não, era uma fruta. Era algo que ela estava ali vendo. Imagina, isso aí vai fazer você morrer? Claro que não, é uma fruta. O diabo ele não vem disfarçado de espírito maligno, todo feio e cabreiro. Não, era uma cobra. Era um animal que Adão e Eva estavam acostumados a ver ali todos os dias. Mas o diabo vem no natural. Então tudo começa no natural. Eu lembro e vivo isso até hoje. Os meus pais, eles são pastores aqui, são pastores de área de famílias. E eles sabem que tatuagem não é pecado. Eles sabem disso. Eu já tive uma conversa com a minha mãe, ela falou assim, filho, eu sei que não é pecado. Eu sei que não é errado fazer tatuagem. Só que a minha mãe, ela insiste em falar assim, mas eu não gostaria que você tivesse tatuagem. Eu não gostaria que você fizesse tatuagem. Filho, eu sei que não é errado, eu sei que não é pecado, mas eu não queria que você fizesse. E sabe o que eu faço? Não faço tatuagem. Até hoje. Muita gente fala assim, mano, mas você é casado.
Você tem sua vida. Por que você não faz tatuagem? Fala assim, mano, por honra à minha mãe. Só por isso. Eu tenho outros motivos também. Né? Tipo, eu acabei não gostando. Mas é simplesmente por honra. É simplesmente para honrar algo que ela pediu para mim. É lógico que eu já desonrei muito a minha mãe e outras coisas. Mas nisso, eu faço questão, assim, de honrar. Para mim é importante honrar ela nesse sentido. E ela fica feliz com isso. Então eu vou fazer uma tatuagem. Tipo, eu acho que a felicidade de eu fazer uma tatuagem não superaria a felicidade que eu tenho em ver minha mãe feliz em eu não fazer tatuagem. Então na nossa vida, tem muitas coisas que os nossos pais pedem pra gente, que a gente fala assim, pai, nada a ver. Pra quê? Nada a ver. É só porque ele está pedindo. E daí você vai e honra eles por quê? Por amor. Não é? É porque fala assim, eu reconheço que meu pai é autoridade, reconheço a importância dos meus pais na minha vida, e eu quero honrar eles. Entendem? Por amor. E sabe, a desonra, ela gera morte. Não é só porque eu vou entristecer, não é só porque vai causar alguma coisa, mas isso vai causar morte na minha vida. Olha só em Êxodo, quando logo depois que Deus ele passa os 10 mandamentos, ele passa também uma regra de coisas que se a pessoa fizesse, ela morreria. E daí Êxodo 21:17 fala assim, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. E daí eu fui procurar o amaldiçoar, e amaldiçoar não é tipo, nossa pai, você é o maldito entre todos os homens. Não, não é isso. A palavra, a origem dessa palavra é só de eu caçoar do meu pai, é eu dar risada do meu pai, é eu desrespeitar o meu pai, é eu desobedecer o meu pai. Esse amaldiçoar no original quer dizer tudo isso. Agora eu te pergunto, imagina só, se toda vez que você fizesse alguma coisa para os seus pais, tipo, se você fizesse alguma coisa, você morreria. Quem aqui estaria vivo? Alguém aqui estaria vivo? Não, eu não estaria vivo. Eu já teria morrido. Com certeza já teria morrido. Até falar. Fazer qualquer coisa em relação aos seus pais. Qualquer coisa. Fala assim, sua mãe fala, filho, vai lavar a louça. Morreu. Imagina. Quem aqui já teria morrido? Eu com certeza já estaria enterrado faz muito tempo. Só que aí você tem que pensar, você acha que essa morte, que a desonra ao seu pai, essa morte, ela é carnal? Não, porque senão eu já teria morrido. Depois, isso aí é no Antigo Testamento, veio Jesus, ele derramou graça sobre as nossas vidas, e agora não é só mais na carne, mas é no meu espírito. Então quando eu desonro meu pai, eu estou causando morte no meu espírito. O meu espírito está morrendo. Gera morte no sentido de que o meu relacionamento com o meu pai, com os meus pais, com os meus líderes, com Deus, esse meu relacionamento está sendo quebrado. E se está sendo quebrado esse relacionamento, isso está gerando morte na minha vida. Fala comigo, misericórdia. Eu não quero fazer isso. Eu não quero quebrar esse mandamento. Eu não quero mais desonrar os meus pais. Só que daí a gente lembra que esse é um mandamento com promessa. E qual que era a promessa? Se você obedecer seu pai e sua mãe, honrar o seu pai e sua mãe, você vai ter o quê? Uma vida boa e longa. Esse mandamento, ele é citado 3 vezes na Bíblia. 3 vezes, o número 3 na Bíblia, sabe o que ele significa? Ele significa totalidade, algo completo, algo que não precisa de mais nada. Eu procurei, eu falei assim, mano, será que é só 3 vezes mesmo? É só 3 vezes, né? Tá lá em Êxodo 20:12,
Deuteronômio 5,16 e Efésios 6, 2 e 3, que ele é citado completo, né? Honra teu pai e tua mãe para que você tenha vida boa e uma vida longa. Ele é citado 3 vezes. E o número 3 na palavra de Deus significa algo completo, algo total. Então é Deus pegando e falando para você assim, cara, você não precisa de mais nada em relação ao seu pai, a não ser isso aqui, em relação aos seus pais. É só você honrar. Você não precisa fazer mais nada. É só você honrar. É só você obedecer. É só você amar. É só você reconhecer quem Ele é na sua vida, os seus pais, os seus líderes, o próprio Deus. É só você reconhecer e honrar. Amém? Não precisa de mais nada. É só honrar. Daí que eu coloquei mais 3 lugares que fala sobre a gente ter a vida boa e longa, né? Se você quiser ler depois, tá tudo lá em Deuteronômio. Mas o mais importante, não obedeça para receber. É legal ter essa promessa. É muito bom ter essa promessa. Não é muito bom? Eu saber que se eu estiver honrando, eu vou ter uma vida longa e boa. É muito bom, e eu posso orar para Deus todos os dias e falar assim, Deus, você prometeu isso. Então eu quero honrar o meu pai para eu ter essa vida. E ok, você pode pedir isso para Deus. Só que a nossa principal intenção em honrar os nossos pais não é para receber uma promessa. Não é para receber algo em troca, mas para entregar algo. O que a gente consegue entregar quando a gente está honrando? O que a gente consegue entregar para os nossos pais naturais, espirituais e o nosso Pai eterno? Felicidade, amor, alegria, paz, carinho. Você consegue entregar tudo isso. Então a gente não tem que honrar para ter uma vida boa. Não, eu não quero honrar porque eu quero ter uma vida boa. Não, eu quero honrar porque eu quero entregar amor. Porque eu quero demonstrar que eu amo os meus pais. Amém? Vira para quem está do seu lado, fala assim, e aí? Você vai honrar mais ou não? Olha só o que está escrito em João 14, 21. Quem tem meus mandamentos e lhes obedece, esse é quem me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, quando a gente obedece o mandamento de Deus, quando a gente honra a Deus, está demonstrando que a gente ama Deus. Quem aqui ama a Deus? Mas quem aqui, em algum momento... Amém. Eu também amo a Deus. Olha só. Mas quem aqui, em algum momento... você desonrou e você não demonstrou isso para Deus? Eu já muitas vezes. Muitas vezes. E olha só o que está escrito para a gente acabar. Esse é o último versículo. 2 Timóteo 3, do 1 ao 2. Saibam disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quem acha aí que a gente está vivendo os últimos dias? Eu acho. Olha só o que vai acontecer nos dias terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. E daí a lista continua e fala um monte de coisa. Só que ali no desobediente aos pais, eu não quero estar nessa lista. Quem aqui quer estar nessa lista? Que nos últimos dias vai ter gente assim. Tem muita coisa aí para a gente cumprir, mas hoje a gente está focando no desobediente aos pais. Vão ter dias terríveis. E esses dias terríveis é porque vão ter homens assim. Homens e mulheres assim. E eu não quero estar nessa lista.